Fala galera, beleza? William Silva aqui. A gente está de volta com mais um vídeo para vocês e nessa aula a gente vai aprender a como formatar as datas de maneira correta e bem simples aqui no Flutter. Esse vídeo foi a pedido de um inscrito aqui do canal, então se você tiver dúvidas sobre algum assunto do Flutter e queira que a gente traga aqui no canal, deixa o seu comentário aí embaixo que em breve a gente vai estar ensinando aqui também, beleza? E se você gostar desse vídeo, lembra de deixar o seu gostei aí embaixo, porque isso ajuda a gente a continuar a trazer mais conteúdos para vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também estão com dificuldade em formatar datas no padrão BR. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bem, então já dei início aqui ao projeto. Criei um layout bem simples com uma coluna com alguns textos dentro. Cada texto desse tem uma variável com um valor. Essas variáveis eu declarei aqui em cima, ok? E aí é o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Aqui em cima eu deixei um comentário de como que vai ficar a formatação final dessa data no padrão BR. Então aqui a gente vai formatar a data para ficar dessa forma. E aí eu coloquei a variável com esse nome aqui. E aqui a gente também vai formatar para que ela fique com esse resultado final, beleza? E assim por diante. Bem, a gente tem basicamente duas formas de formatar a data no Flutter. A primeira delas é a padronizada e a segunda é a customizada. A gente vai começar pela padronizada, beleza? Para a gente conseguir fazer essas formatações padronizadas, a gente precisa instalar uma biblioteca chamada int.l. Então a gente vem aqui no terminal, vamos escrever flutter pub add, e aí a gente vai colocar o nome da biblioteca que a gente quer. Nesse caso é o int.l, beleza? Vamos dar um enter e ele vai instalar essa biblioteca para a gente. Pronto, instalou. Agora eu já posso fechar aqui. Agora o que a gente vai fazer é substituir essa string por uma data formatada nesse padrão aqui de cima. Para isso, a gente vai utilizar uma classe chamada dateFormat, beleza? dateFormat. Você pode ver aqui que ela vem lá do pacote que a gente acabou de instalar. Então, vou clicar aqui, dateFormat. Agora, a gente precisa chamar um construtor nomeado dessa classe. Então, a gente vai chamar o construtor ymd, beleza? Ele basicamente vai criar uma data formatada com o padrão do ano, o mês e o dia, beleza? Então, é o contrário aqui. Após isso, a gente precisa chamar a função format aqui no final. E aí, a gente precisa passar agora um datetime. O datetime que a gente vai utilizar é o datetime, outra classe aqui do Dart, ponto now, beleza? Então, ele vai pegar a data atual e vai formatar ela no padrão ano, mês e dia, beleza? Nesse padrão que está aqui em cima. Então agora eu vou salvar e aí eu vou reiniciar o aplicativo para ele já exibir a data formatada aqui nesse padrão que a gente comentou aqui em cima. Beleza? Então vou reiniciar o aplicativo e ele já mostrou aqui a data formatada justamente no padrão que a gente queria aqui. Beleza? Você pode ver que está ao contrário aqui. Ele começa com o mês, o dia e o ano. A gente vai ver como formatar ela para o padrão brasileiro daqui a pouco, beleza? Toda a formatação que a gente está fazendo agora, por enquanto, está no padrão americano, mas daqui a pouco a gente vai adicionar a internacionalização no nosso aplicativo e ele vai automaticamente converter essa data para um padrão brasileiro, beleza? Agora a gente vai formatar a data atual para que ela fique nesse padrão aqui de cima. Então a gente vai chamar novamente o dateFormat, ok? E aí a gente precisa chamar outro construtor aqui. Então a gente vai chamar o y, 4 letras M e a letra D no final. Ele vai formatar a data nesse padrão aqui de cima, porém em inglês ainda. Agora aqui no final a gente vai chamar o format novamente, beleza? Vamos passar o datetime, mesma forma lá de cima, datetime, ponto now, ok? Vamos salvar e vamos reiniciar o app para ele carregar novamente o texto. Pronto, ele já colocou o mês, o dia e o ano, como a gente quer fazer aqui mesmo, beleza? Quando a gente for adicionar a internacionalização aqui no aplicativo, você vai ver como a gente pode colocar essa letrinha que vem aqui no meio, beleza? Agora, para a gente conseguir formatar a data nesse formato bem aqui, vamos chamar novamente o dateFormat, beleza? Então a gente está aprendendo várias formas de formatar a data aqui no Flutter, por enquanto tudo no padrão americano, mas logo mais a gente vai adicionar o padrão BR, beleza? Então vamos chamar aqui o construtor y, 4 vezes, e vamos chamar também a letra E 4 vezes e o D no final.
esses nomes de construtor são um pouquinho difíceis de entender, mas basicamente ele vai formatar a data que você passar aqui no format, nesse formato aqui, beleza? Então é só você realmente decorar aqui o que cada construtor faz. Agora a gente vai chamar o format novamente, beleza? Vamos passar o datetime mais uma vez. Vou copiar aqui e vou colar aqui dentro. Então ele vai formatar a data nesse padrão aqui, que é esse aqui de cima, beleza? Vou salvar e vou reiniciar o aplicativo novamente. Então a gente já vê aqui que ele colocou o dia da semana, colocou o mês, o dia em número e o ano também. Então agora a gente vai aprender um jeito diferente de chegar nesse mesmo resultado aqui, porém sem utilizar os construtores nomeados da classe do dateFormat. Então a gente vem aqui embaixo e vamos tentar chegar nesse resultado sem utilizar esses construtores, beleza? A gente vai chamar aqui a classe do dateFormat novamente e vamos utilizar o próprio construtor do dateFormat, o construtor padrão. E aqui dentro, como primeiro parâmetro, a gente passa a formatação que a gente deseja. Nesse caso, a gente quer que seja o dia, beleza? Representado por duas letras D, o mês em maiúsculo com 2M e o ano representado por 3 letras Y, beleza? E no final a gente chama o format novamente, que ele espera a data que você passe para ser formatada. Nesse caso é o datetime.now, beleza? Pronto. Dessa forma aqui a gente consegue chegar nesse mesmo resultado aqui de cima, só que passando no próprio construtor padrão do dateFormat, o padrão que a gente quer que a data seja formatada, beleza? Eu vou salvar e vou reiniciar o aplicativo. Pronto, a gente vê que a gente consegue chegar no mesmo resultado aqui de cima, só que agora especificando que a gente quer primeiro o dia, depois o mês e depois o ano, beleza? Mais uma vez a gente vai utilizar a classe do dateFormat para chegar nesse mesmo resultado aqui de cima, só que agora aqui nessa outra variável. Então vamos utilizar o dateFormat, ok? DateFormat, sem chamar nenhum construtor. E aqui dentro a gente vai passar o padrão que a gente quer. Nesse caso aqui é 29, aí o mês e depois o ano, beleza? Então aqui dentro, ao invés de aspas simples, a gente vai colocar aspas dupla, beleza? E vamos começar com a letrinha D, que vai indicar o dia, beleza? Então ele vai começar mostrando o dia. E aí, dentro de aspas simples, eu vou colocar o D, ok? E depois a gente vai passar de novo o mês 4 vezes, ok? Assim ele vai formatar o mês por extenso, igual ele está mostrando aqui, beleza? Vou passar em aspas simples novamente o D. E por fim, eu vou passar o ano 4 vezes. E aí ele vai formatar o ano com 4 casas, ok? No final a gente já sabe, tem que chamar o format e passar uma data. Nesse caso, o datetime.now para ele pegar a hora atual, ok? Vou formatar aqui só para a gente poder ver melhor. Vou salvar e vou executar novamente. Pronto, a gente já viu que ele conseguiu colocar a letrinha aqui D normalmente, só que o mês ainda está em inglês. Logo mais a gente vai ver como formatar essas datas para o padrão brasileiro, beleza? Por último, aqui embaixo, para a gente chegar nesse mesmo resultado do comentário aqui, a gente precisa chamar novamente a classe do dateFormat, ok? E aqui a gente passa a formatação que a gente quer. Aqui dentro é aspas duplas. E para especificar o dia da semana, por extenso, a gente utiliza 4 letras Z, ok? Vamos colocar uma vírgula aqui, que é o que a gente está esperando. Vamos passar o D, que é o dia. E dentro de aspas simples, a gente vai passar o D. E depois a gente vai passar o M novamente, 4 vezes, para ele escrever o mês por extenso. Vamos colocar novamente o D. E por fim, o Y 4 vezes, que representa o ano, ok? Mais uma vez aqui no final, o format. E aí a gente passa o datetime.now, ok? Vou salvar e vou executar novamente. Pronto, ele conseguiu pegar o dia da semana, o dia numérico, o mês e o ano. Bom, até agora o nosso padrão está todo em inglês, mas o objetivo desse vídeo também era formatar para o padrão brasileiro. Para isso, a gente vai precisar utilizar outra biblioteca que cuida desses assuntos de internacionalização dentro dos nossos aplicativos, beleza? Então, para a gente fazer isso, a gente precisa ir lá no PubSpec YAML, aqui nesse arquivo, ok? E aqui nas dependências, a gente precisa utilizar outra dependência do próprio SDK do Flutter, o Flutter Localizations, beleza? Então, vamos passar aqui, Flutter Localizations, ok?
E aí vamos especificar que é do próprio SDK do Flutter. Para isso a gente vai chamar o SDK, Flutter. Beleza? Vamos salvar e aí ele vai adicionar. Pronto, ele já adicionou aqui o Flutter Localization. Só lembrando aqui que o pacote int.elo que a gente instalou, nas suas versões mais recentes, ainda não tem compatibilidade total com o Flutter Localization. Então, eu estou usando essa versão aqui, 0.17.0, que ainda tem compatibilidade com o Flutter Localization. Então, certifique-se aí de que você esteja na versão correta do int.elo, beleza? Agora a gente já pode voltar aqui no arquivo main e fazer as configurações do Flutter Localizations. Então a gente vai subir mais um pouco aqui, e aqui no Material Lab a gente precisa passar algumas coisas. Bom, primeiro a gente precisa passar o Localizations Delegate, ok? A gente vai atribuir a responsabilidade de localizações ao Flutter Localizations que a gente acabou de instalar. Então a gente vai passar aqui uma lista, e aqui dentro a gente vai passar 3 itens. O primeiro é o Global Material Localizations, ok? E a gente vai chamar aqui o Delegate, beleza? O próximo é o Global Widgets Localizations, a mesma coisa, a gente chama aqui o Delegate, ok? E também vamos passar o do Cupertino, para ele conseguir traduzir tudo que for referente aos widgets do Cupertino, beleza? Então vamos passar aqui o Cupertino Localizations.delegate, ok? Passando esses 3 itens aqui dentro dos Delegate, a gente já vai conseguir traduzir todo o nosso aplicativo, ok? Aqui a gente pode passar como constante, uma lista constante, que não vai mudar, ok? E aqui embaixo a gente pode passar agora o Supported Locales. Mais uma vez, ele espera que a gente passe uma lista aqui dentro. Agora a gente vai chamar a classe Locale para passar uma localização. E aqui como primeiro parâmetro, a gente vai especificar a língua. Nesse caso, a gente quer no PT, que é o português, beleza? E como segundo parâmetro, a gente vai passar o código do país. Nesse caso, é BR em maiúsculo, beleza? Podemos colocar a nossa lista como constante da mesma forma, ok? Já fizemos a configuração aqui dos delegates, delegamos a responsabilidade de tradução para o SDK do Flutter Localizations, fazendo dessa forma aqui, ok? E dizemos qual vai ser a localização que ele vai poder traduzir o nosso aplicativo. Nesse caso aqui é a língua português do país Brasil. Agora o próximo passo é a gente passar o bloqueio que a gente quer que a data seja formatada. Aqui no DateFormat, nesses construtores, a gente vai passar a localização dentro de uma string, que aqui nós vamos colocar um pt underline br maiúsculo, ok? Dessa forma que ele vai formatar a data que a gente passou aqui dentro do format, nesse padrão ptbr, ok? A gente vai salvar aqui e vamos reiniciar o aplicativo, e ele já vai formatar essa data aqui para o padrão brasileiro. Então vou reiniciar. Pronto, a gente já viu que ele inverteu aqui, ficou o primeiro dia, depois o mês e depois o ano. Agora é só a gente aplicar aqui nos outros construtores, ok? Então vou copiar, vou colar aqui nesse, vou colar nesse aqui também. E aqui nesse caso, onde a gente não utilizou construtores nomeados, a gente vai passar como segundo parâmetro, ok? Então vamos colar aqui dentro, ptbr, mesma coisa aqui dentro, como segundo parâmetro, a gente vai passar o bloqueio, beleza? Eu vou salvar e vou reiniciar, e ele já deve traduzir tudo aqui para o idioma ptbr. Então vou reiniciar. Pronto, ele já conseguiu traduzir tranquilamente aqui todas as nossas datas. Então nesse vídeo aqui a gente aprendeu a como formatar datas tanto no padrão americano quanto no formato do padrão brasileiro. A gente aprendeu as duas formas básicas de formatação de datas aqui no Flutter. A primeira foi com essas formatações padrões, utilizando os construtores nomeados, ok? E a gente aprendeu também a formatação customizada, quando você passa aqui o padrão que você deseja que a data seja formatada. Então aqui a gente conseguiu colocar o D, mas poderia colocar qualquer outra coisa, e aqui embaixo da mesma forma. A gente também aprendeu a utilizar o SDK do Flutter Localizations para traduzir as nossas datas para o bloqueio que a gente especificar aqui, ok? Então a gente viu aqui no Material Lab como a gente faz a delegação de traduções e como especificar as linguagens que a gente quer que o nosso aplicativo suporte. Então é isso, espero que você tenha aprendido a como formatar as datas de forma bem simples aqui no Flutter. E se ficou alguma dúvida sobre essa aula, deixe o seu comentário aí embaixo. Não esquece de deixar o seu gostei nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que ainda têm dúvidas sobre esse assunto. E se você tem sugestão de algum vídeo, dúvida sobre algum assunto, deixa aí embaixo que em breve a gente vai estar trazendo aqui também.
Então é isso, te espero no próximo vídeo. Falou!